Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 8º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na aula de hoje nós vamos falar sobre volume e capacidade. Então acompanha comigo aí no seu televisor. Bom, vamos começar então falando sobre medidas de volume. As medidas de volume possuem grande importância aí nas situações, envolvendo capacidades de sólidos. Então nós podemos definir volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de se comportar, de comportar alguma substância. Então, da mesma forma que trabalhamos com o metro linear, aí, que é o comprimento, e com o metro quadrado, que é comprimento vezes largura, associamos aí o metro cúbico a 3 dimensões, que é altura, comprimento e largura. Então, as unidades de metro cúbico vão ser quilômetros cúbicos, certo? Que é o km ao cubo, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. As medidas de capacidade, elas representam essas unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente, Então, observe que essa unidade sempre deve ser elevada ao cubo, como vocês viram aí anteriormente. A principal unidade de medida da capacidade aí é o litro, que nós representamos aí por L. Então, o litro representa a capacidade de um cubo de aresta igual a 1 decímetro. Então, imagina aí que você tem um recipiente, em formato de cubo, medindo 1 decímetro de aresta. Então, como o volume de um cubo é igual à medida da aresta elevada ao cubo, então temos a seguinte relação: 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Algumas unidades de volume são relacionadas com algumas medidas de capacidade, ok? Então, por exemplo, 1 metro cúbico, a gente lê 1 metro cúbico, que é igual a 1000 litros, 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, 1 ml aí. Então, definimos volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Então, as figuras espaciais como cubo, paralelepípedo, cone, pirâmide, cilindro, prismas, entre outras, elas possuem volume. A capacidade de um corpo é calculada através da multiplicação entre a área da base e sua altura. A unidade usual aí de volume é utilizada de acordo com as unidades das dimensões do corpo. Então, observe as unidades de volume aí de acordo com o SI, que é o Sistema Internacional de Medidas. Bom, o quilômetro cúbico, é igual a km vezes km vezes km, Então, multiplica-se o quilômetro aí por ele mesmo 3 vezes. Assim como o hectômetro cúbico também é hm vezes hm vezes hm. O decâmetro cúbico vai ser igual a DAM vezes DAM vezes DAM. Assim como o metro cúbico é m vezes m vezes m. E o decímetro cúbico é dm vezes dm vezes dm. O centímetro cúbico também é assim, cm vezes cm vezes cm. E o milímetro cúbico, por fim, não poderia ser diferente. mm vezes mm vezes mm, Então, vamos falar agora das transformações das unidades de medidas de volume. Então, observe a tabela aí de transformações das unidades de medidas de volume, certo? Bom, observe a tabelinha que apareceu aí. Então, se você está numa unidade em quilômetro cúbico e quer converter para hectômetro cúbico, o que você tem que fazer? Multiplicar por 1000, certo? Se você está em metro cúbico e quer ir para decímetro cúbico, você também multiplica por 1000. Agora, se você está em centímetro cúbico e quer ir para decímetro cúbico, o que você vai fazer? Dividir por 1000. Da mesma forma que se você está em metro cúbico e quer ir para decâmetro cúbico, você também divide por 1000. Então, você tem que seguir aí, as informações oferecidas aí no diagrama pelas setas, certo? Então, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, que é o SI, o metro cúbico é a unidade padrão de medidas de volume. Então, 1 metro cúbico corresponde a uma capacidade de 1000 litros.
Então, essa relação pode ser exemplificada em conjunto com a geometria, né? Imagina que você tem um cubo aí com arestas medindo 1 metro, né? Imagina que esse cubo seja uma caixa d'água, por exemplo. Então, se ela tem arestas, né, medindo 1 metro, então a capacidade dela é igual a 1000 litros. Então, observe aí como aparece aí no modelo da figura para vocês. Bom, um paralelepípedo, né, retangular, porque nós vamos falar agora de volume de bloco retangular, um paralelepípedo retangular é um sólido, né, de 6 lados, que possui faces retangulares planas e paralelas. Com certeza você já ouviu falar sobre ele. Então, tente imaginar o paralelepípedo abaixo, olha, como sendo uma piscina. Se nós queremos saber a capacidade dele, é o mesmo que dizer que queremos descobrir quanta água cabe dentro desse paralelepípedo. Então, para chegarmos aí a uma resposta, nós precisaremos analisar alguns dados desse sólido, como, por exemplo, a largura, o comprimento aí desse sólido e a altura também, né, conhecida aí também como profundidade. Então, portanto, para calcular o volume do paralelepípedo, nós utilizamos a seguinte fórmula, né? Volume vai ser igual a largura vezes o comprimento vezes a profundidade ou altura, né? Que aí eu chamei de A vezes B vezes C, né? Mas isso aí serve para você entender que você deve multiplicar comprimento vezes largura vezes altura ou profundidade. Muito bem. Então, ainda falando sobre bloco retangular, nós temos um tipo especial de paralelepípedo retângulo, né? Nós até já falamos dele aqui nessa aula, que é o cubo. Um sólido que tem 6 faces quadradas e com os mesmos comprimentos de lado, certo? Ou seja, com arestas de mesma medida. Então, nós temos abaixo aí um cubo cujas arestas medem aí uma unidade que eu chamei de A, né? Uma medida A qualquer. Então, para calcular o volume do cubo, nós vamos multiplicar as arestas desse cubo, de modo que nós faremos a terceira potência dessa aresta, certo? Quando eu multiplico A vezes A vezes A, é a mesma coisa que fazer A ao cubo, certo? Então, o volume de um cubo é dado por aresta vezes aresta vezes aresta, que é a mesma coisa que aresta ao cubo. Muito bem. Então, vamos aí para um exemplo. Se nós considerarmos um paralelepípedo em que a altura da base meça 8 metros, o comprimento dessa base meça 10 metros e a altura desse paralelepípedo meça 5 metros, nós vamos ter o seguinte volume. O volume vai ser dado por 10 metros vezes 5 metros vezes 8 metros. Então, o que nós fizemos? Multiplicamos a sua altura vezes o seu comprimento vezes a sua largura. Então, nós temos um volume aí igual a 400 metros cúbicos. Não esqueça de colocar a unidade de medida elevada ao cubo quando você estiver realizando o volume de um sólido. Então, observe aí que vale a pena aqui ressaltar, né, que quando calculamos o volume de um sólido, sempre temos aí todas as suas medidas indicadas com a mesma notação, certo? Eu não posso calcular o volume de um sólido se uma das medidas estiver em metro, por exemplo, e as outras em centímetros, né? Eu preciso que todas as medidas estejam na mesma unidade, certo? Então, por exemplo, se uma das medidas está em centímetros e a outra está em metros, é necessário transformar uma delas para torná-la igual às demais. Então, você deve fazer uma conversão de unidades. Vamos para mais um exemplo aí, que é o nosso exemplo 2. Então, qual o volume e a capacidade em litros de uma piscina com as seguintes dimensões? Nós temos 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,8 metros de profundidade, né, que seria a altura. Então, vamos resolver. Calculando o volume da piscina, nós vamos multiplicar então suas dimensões. 8 de comprimento vezes 6 de largura vezes 1,8 de profundidade, né? Então, nós obtemos aí 86,4 metros cúbicos. Porém, nós não terminamos ainda de resolver nossa questão, já que nós queremos encontrar a capacidade em litros também. Então, como 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros,
e a piscina possui 86,4 metros cúbicos, nós temos que realizar a operação aí de multiplicação, certo? Então, nós vamos pegar 86,4 e vamos multiplicar por 1.000. Então, nós vamos encontrar 86.400, certo? Portanto, nós precisamos de 86.400 litros de água para encher uma piscina com as seguintes dimensões: 8 metros de comprimento, 6 metros de largura e 1,8 metros de profundidade. Você viu como é muita água para encher essa piscina? Agora você consegue calcular tranquilamente, né, o volume de sólidos desse tipo, certo? Então vamos retomar aí o que a gente viu na nossa aula de hoje. Nessa aula de hoje você aprendeu então sobre volume e capacidade de sólidos, em especial aí sobre o volume de blocos retangulares, certo? Então os blocos que nós vimos aqui foram o cubo, né, e o paralelepípedo, certo? Então você viu que para calcular o volume desses sólidos é muito fácil, mas se você tem ainda alguma dúvida, né, e quer assistir novamente essa aula para retomar o que foi visto aqui ou tirar alguma dúvida que ficou, você pode acessar a nossa plataforma Eduque e lá você vai encontrar todas as aulas aqui desse canal e você pode assisti-las novamente quantas vezes você quiser. Então não deixe de assistir as nossas próximas aulas aqui, fica com a gente e até a próxima e bons estudos!